Nós já estamos recebendo aqui no estúdio da Rádio Independente a diretora do 8º Núcleo do Centro de Professores do Estado do Rio Grande do Sul, o CEPERS, a Luzia Hermann, para falar sobre a estrutura das escolas, a questão agora nesse período de calor, reajuste do magistério, outras demandas que estão ligadas aí à rede estadual. Tudo bem, dona Luzia? Boa tarde, bem-vinda aqui à programação da Rádio Independente. Tudo bem, boa tarde a vocês, boa tarde aos ouvintes. É um prazer estar aqui, sempre é importante ter espaços onde a gente possa debater, não é, essas questões tão importantes para a sociedade, para a comunidade em geral, né? O que a gente pode falar das estruturas das escolas? A gente sabe que tem muitas ainda em obras por conta de consequências das enchentes. Tem pedidos recentes também de paralisação de aulas, né, como no outro calorão que teve, por causa que algumas escolas não têm a climatização adequada. Como que a senhora vê toda essa situação? Nós estamos vivendo um período muito difícil, realmente, né? Aqui a nossa região, até hoje eu estive passando em escolas, aí a nossa região é uma região até privilegiada, porque as nossas escolas, na sua maioria, não têm grandes problemas com relação à estrutura. Nós temos problemas muito sérios, assim, que vocês já levantaram aqui, questão de escolas que foi atingida, Moinhos, que foi atingida pela enchente, né? Hoje, por exemplo, eu estive visitando a João Bosco, que é um problema sério também aqui em Lajeado, que eles têm um transformador que está interditado, né? E quem faria a obra, a empresa que faria a obra, quebrou a empresa, sumiu, e eles estão lá também, uma escola de turno integral, que as crianças então vêm para passar o dia inteiro, e eles não estão conseguindo fazer com todas as turmas, então os quartos e quintos anos não estão podendo ficar, porque inclusive merendeira não tem, né? E não tem ventilador. Nem ventilador. Não, e não tem ar-condicionado. Então, é muito difícil a situação ali, né? E a gente ficou levantando também a questão de falta de professores e de funcionários. Isso é o que eles estão dizendo, é que estão encaminhando, né? Estão encaminhando. Agora, o problema muito sério que nós temos, porque nós temos um governo que a gente até tem uma campanha que ele é um lobo em pele de cordeiro, né? Porque é todo bonitinho, tem um discurso. Eu tenho uma colega que diz assim, não pode ouvir muito, senão a gente dá razão para ele, porque ele é bom no discurso, né? Mas o ataque é sério, é uma coisa gravíssima o que ele faz com a categoria dos professores e dos funcionários. Esses funcionários estão sem reajuste há 10 anos. E agora, então, fez mês passado, né, sai aprovado uma reestruturação na carreira dos funcionários, assim como fez na carreira dos professores. Vamos por partes, então. Mas agora, primeiro, eu vou falar dos funcionários, porque eles estão indignados, porque isso foi aprovado para pagar em janeiro. Seriam monitores, merendeiras, essa classe? Funcionários e secretarias. Secretarias. Né? O que ele fez? A Secretaria da Fazenda cometeu um erro. Então, eles não pagaram uma parte do salário deles. O que aconteceu? No plano de carreira dos funcionários, eles tinham a periculosidade, triênios, uma série de vantagens, não é? E ele, nessa reestruturação do plano, ele retirou tudo isso, assim como fez com o magistério. Retirou essas vantagens e criou ali, então ele chama o básico de subsídio, e criou uma parcela de irredutibilidade, isso até então com professores também. Então, ele tirou a insalubridade e propôs pagar uma tal de penosidade. Penosidade, que eu não sei de onde tirou esse termo, mas é penando eles estão, a gente já sabe. Mas é penosidade, que seria 1.300 e poucos reais que seriam pagos, melhoraria o básico. Então, eles estavam todos esperando que iam receber um melhor salário. Não pagou em janeiro. A princípio, se comprometeu de pagar numa folha suplementar dia 10 de fevereiro, esse valor para os funcionários. Não pagou. E agora, eles olharam, nas escolas já estavam dizendo, viram no portal do servidor que ele não pagou também agora em fevereiro. Então, as pessoas não estão conseguindo entender os contra-cheques, é uma indignação geral. Assim. Inclusive, eu uso esse microfone para dizer que os funcionários que estiverem indignados com essa situação, e professores, quem estiver indignado, que pode ir lá no núcleo, na sede do núcleo amanhã, à 1h da tarde, para a gente poder conversar com
Todos, quem quiser ir lá, vai. A gente dá subsídio para a passagem deles, para combustível, mas que eles podem estar lá no núcleo a 1h para a gente ver o que pode ser feito assim de forma emergente, porque não é possível. O que estão fazendo com esses funcionários não é possível. Os professores aposentados. Tá? Na reforma da Previdência de 2003, os professores perderam a paridade, porque você sabe que funcionário público não tem fundo de garantia, né? Vocês sabem disso. Uhum. Então, nós tínhamos a vantagem de aposentar e receber o mesmo salário do tempo da ativa, certo? E acabou isso em 2003, numa reforma da Previdência, numa dessas reformas, né? Então, esses professores que se aposentaram depois de 2003 não têm direito a esse reajuste que ele propôs de 6,27%, aprovado na Assembleia Legislativa e que também não pagou agora. Era para pagar agora, retroativo a janeiro. Não pagou. Não paga os professores que se aposentaram proporcional. Assim como não paga para os funcionários que trabalham nas secretarias das escolas e são auxiliares de secretaria. Fazem o mesmo trabalho, sem diferença, mas não recebem o reajuste e ele, então, considera cargo em extinção. Então, gente, assim, é uma coisa absurda o que esse governo, juntamente com os deputados da base aliada, estão fazendo com a nossa categoria de professores e funcionários. É uma barbaridade. Sobre a penosidade, aqui eu até fui pesquisar, é um direito trabalhista que compensa trabalhadores que realizam atividades que exigem grande esforço físico ou mental, causam incômodo, sofrimento ou desgaste à saúde, são extenuantes, impactando negativamente o bem-estar dos trabalhadores. Então, professores passam também muito por... Sim, mas não todas as situações, mas algumas delas. A penosidade, né, eles dariam para os funcionários. Para os funcionários, tá. Para os professores. E outra coisa importante, assim, que não sei nem se vocês sabem disso. Ele transformou... bom, primeiro tem a lei do piso salarial nacional, que foi aprovada e não foi paga. Né? Não pagam o piso. O que eles fizeram com o piso? Eles transformaram o piso em teto. Piso, né, para qualquer entendedor da língua portuguesa, é base. É, né? O mínimo. E eles transformaram isso em teto. O que ele faz agora? O governador fez. Ele transformou o nosso básico lá no contra-cheque em subsídio, dá um nome de subsídio. Ele mexeu no nosso plano de carreira, tirou as vantagens que nós tínhamos, triênios, né, e colocou numa parcela de irredutibilidade. Essa parcela de irredutibilidade, o nome já diz também, a língua portuguesa está fraquinha para eles lá. Irredutível, o que significa? Irredutível, não mexe, né? Era, inclusive, para receber, para sofrer reajuste, certo? Aquela partezinha que ficou ali separada do subsídio. O que ele fez? O ano passado, que ele anunciou que deu reajuste de 32%, todo mundo recebeu. Mentira. Ele pegou desse valor que ele colocou aqui na parcela de redutibilidade, tirou daqui e passou para o subsídio. Então, eu paguei meu reajuste, assim como os colegas, né, que têm plano de carreira, tinham esse plano de carreira. Então, nós mesmos pagamos o nosso reajuste. Então, a gente não vê reajuste há muito tempo. E esse reajuste que foi aprovado, então, na semana passada, no dia 18, pela Assembleia, 6,27%. Né? E eu vejo aqui foram 49 votos favoráveis e nenhum contrário. A senhora fala da base aliada, mas, de repente, não está faltando uma outra movimentação? Vocês até fizeram manifestação, né, na frente da não, Assembleia. qual é o pensamento, né, da oposição? Quer dizer, se tu arrisca a não aprovar, as pessoas ficam sem nada. Entendeu? Porque isso na reunião de liderança já estava... os líderes da base aliada já disseram que não iam aprovar aquela emenda. Então, tu vai votar contra, as pessoas não vão receber nenhum reajuste? Qual seria o ideal, a proposta do CPS? A proposta da emenda era que todos recebessem o mesmo reajuste, que não fizesse diferença. Mas o 6,27... 6,27 para todos. Ok. Né?
Não era questão do reajuste, e sim para que todos fossem atingidos. É. Bom, Luzia Hermann, a diretora do 8º Núcleo do CEPERS, que tem a sua sede aqui em Estrela, mas que representa os municípios aqui do Vale do Taquari. A questão do calor. Importante a gente falar dessa pauta, até a nossa reportagem falou com a senhora dias atrás, quando tivemos, né, uma liminar da Justiça que postergou o início do ano letivo na rede estadual. Era para ser na segunda-feira, naquela semana acabou sendo na quinta. Agora o CEPERS fez um novo pedido por causa dessa onda de calor. E dessa vez não foi atendido. A gente até fez um levantamento e buscamos informações, temos até falado com diretores de escolas, porque me parece que a nossa região é privilegiada diante de outras, né? Porque temos 80 escolas da rede estadual no Vale do Taquari, dessas só 5 não tem climatização, né? Uma delas, talvez o estado mais crítico, é a principal escola em termos de alunos, que é a Pereira Coruja, lá de Taquari, de onde a senhora conhece muito bem a realidade. O que dá para falar desse cenário e como é que a senhora enxerga essa questão? Agora era o fato de ter parado as aulas de novo, ou dá para ajeitar caso a caso, região por região, ou dentro da região, aquelas escolas que não têm condições, de repente, para não fazer a aula, e as demais que têm condições seguem? Como é que é o seu ponto de vista, ou o ponto de vista do CEPERS? O que é importante a gente ressaltar? É a falta de diálogo, né? Esse governo, ele recebe, mas não adianta nada, porque ele não ouve. Quer dizer, ele ouve, mas não acontece nada a partir do que ele ouve. Tanto que na última vez, no início do ano letivo, que se conseguiu postergar o início das aulas, nós tivemos numa atividade lá em Porto Alegre, um ato público, para acompanhar uma audiência da direção do CEPERS na Casa Civil, onde o CEPERS colocou a questão das escolas no estado todo, né? Da falta de estrutura e tal. O que aconteceu? Ele escutou, mas ele não atendeu. O que o CEPERS fez? Acionou o seu departamento jurídico e, então, um juiz deliberou que as aulas não começassem na segunda-feira, né? Então, foi assim, isso aí vocês acompanharam, mas é para marcar a intolerância dele e dessa secretária de educação, que acha que colocar bebedor na escola, pois nessas escolas que não conseguem, não tem ar-condicionado, é porque a energia não funciona. Ali no João Bosco, não tem um bebedor que consegue refrescar um pouquinho a água. Nenhum mais, entendeu? Então, mas tem o equipamento, só por conta da energia fraca, não dá para ligar. Pereira Coruja é isso, né? O Pereira, e aqui no João Bosco também, né? Também. E aqui no João Bosco tem turno integral. E o turno integral é uma lei que tem que ter estrutura na escola, entende? Humana, profissionais para trabalhar, e estrutura física para essas crianças estarem na escola e terem no turno oposto oficina disso, oficina daquilo, sabe? É uma coisa para a criança aprender, para a criança se desenvolver, né? Mas não é assim que funciona. Então, bota as crianças para dentro da escola, mas não importa. Lá não tem pessoas, é uma pessoa que tem aí, compensa o horário para poder ficar meio-dia. Eu ia dizer, essas condições também estão afetando o quadro de funcionários e professores. Com certeza. Né? Lá no João Bosco, por exemplo, tem uma merendeira emprestada aqui do Érico Veríssimo, está emprestado um turno lá no João de Deus, no João Bosco, porque não tem. Né? Pereira Coruja, o governo já sinalizou que vai fazer obras para reformar a questão da rede elétrica, mas não tem uma data ainda, né? Até a gente falava com o diretor dias atrás aqui, e aí ele falava da dificuldade, que pode ser a mesma empresa que está fazendo a reforma aqui do Castelinho, e depois que ela terminar aqui, vai para lá. São coisas assim que é difícil de acreditar, que é assim que funciona. São 1.200 estudantes da Escola Pereira Coruja, que tem 123 anos de história. O André Vanderlei da Silva, que é o diretor com quem a gente falou dias atrás. Isso. Até sobre as salas, porque quando eu fiquei surpresa quando tu falaste na questão das salas, essas salas que estão sendo usadas, que têm ar-condicionado, são salas do laboratório, que estão sendo usadas como sala de aula, e as crianças ir revezando. Então, hoje eu vou
para ter aula no fresquinho. A outra turma fica lá. Amanhã vem a outra. Para não a mesma passar calor todos os dias. E aí você sabe que tem, não sei se vocês conhecem, mas o prédio principal do Pereira Coruja, esse mais antigo, tem as salas bem grandes, o teto é elevado, sabe? Então não é tão quente. Então, quando essa turminha sai daqui para ir lá no laboratório para ter aula com ar-condicionado, a turma daquele prédio do meio ali, que tem um prédio que foi feito depois, que as salas são mais quentes, vem para essa sala maior. Então, gente, é uma coisa, né? Isso fez eu me lembrar quando pegou fogo lá no Pereira Coruja, lembra? Que incendiou e a gente teve que se enjambrar lá para ter aula e não sair da escola para forçar a barra para que fizessem, né, logo a reforma. Então, parece, o André me disse que conseguiram judicialmente, porque daí não precisa fazer licitação para ser mais rápido, porque é uma burocracia muito grande, você sabe, né, para fazer uma obra. E sobre essa questão da crise climática, isso não foi inventada, não apareceu ontem a crise climática. Né? Cada que a gente escuta algumas pessoas dizendo, mas já acontecia na minha infância também. A gente sabe até de professores da própria rede estadual que não concordam com não ter aula. Talvez não venha público, outros concordam. Né? Por isso que é só pegar o gancho aqui, que o Beckman, ouvinte, participa e ele comenta em relação a isso. Ele diz, anos atrás não tinha nem ventilador e se tinha aula igual, não estão querendo muita mordomia. Enfim, é a opinião do ouvinte, mas só porque tem a ver com o que a gente está falando. E tem a Ângela que pergunta se no frio também não vão querer dar aula por conta de ser um frio muito extremo. Vocês vejam bem como é difícil, né? Essa questão da empatia. Eu acho que a nossa sociedade hoje ela está dividida entre o bem e o mal. Então, se eu estou pensando isto, eu sou do bem, tu estás pensando diferente de mim, tu és do mal. Então, essa disputa que a política gerou, né? E que tem no futebol, e que tem, né? Agora mesmo assim, tem uma divergência, como é que se diz, uma rivalidade com alunos do Castelo, com alunos do Érico Veríssimo. Agora teve um BO ali no Érico Veríssimo, porque uns alunos entraram a escola dentro ali, porque o portão está em reforma. Então, essa coisa do bem e do mal, né? Como a Fernanda Torres, quer dizer, então eu não acho que existiu aquela história, eu acho que estão fazendo muita babação, né? Então isso é muito triste, porque não tem empatia. Ninguém aqui está se negando a trabalhar. É importante que esse ouvinte saiba disso. Ninguém se nega a trabalhar. Os professores estão trabalhando muito, os funcionários estão trabalhando muito, e num descaso. E olha, que eu não lembro de um governo ser tão maldoso como este é. Então, falar que professor está sendo manhoso porque não quer trabalhar, isso é uma tristeza, me dá uma tristeza, porque com certeza é pai de aluno. Se não é, deve ter alguém estudando em escola pública. Certo? E essa questão da escola pública e da escola particular e da privatização, o que eu digo? A pessoa que defende a privatização, ela também não tem empatia, porque tem pobre que defende privatização. Aí eu pergunto para vocês, como é que o pobre vai pagar uma escola particular? Como é que o pobre vai pagar um plano de saúde? Então, como é que eu posso compreender que alguém... E pobre não é o miserável só lá. Não, é o pobre, aquele que trabalha e faz as contas para pagar todas elas. Mesmo a gente que ganha. Eu não sou pobre, mas eu faço conta para pagar minhas contas todas, com o meu salário de professora. Então, como é que eu vou defender? Meus filhos toda a vida estudaram em escola pública. Né? Agora, o calor de ontem é o mesmo calor de hoje? É só raciocinar. Nós tínhamos, antigamente, dormia com a janela aberta. Eu dormia com a janela aberta na minha casa. Tu não pode dormir com a janela aberta, né? E o ventilador, a gente também não tinha, às vezes, né? Agora, hoje, não é assim. O calor de hoje não é o calor de ontem. E são pessoas negacionistas, né? Que não compreendem que a natureza está brigando, né, pelo espaço dela. Ou, quem sabe, o rio... Que, né, eu já estou com 71 anos. Eu ia a Porto Alegre e enxergava... o Guaíba ali, agora é estrada naquele lugar. Eles estavam aterrando, o rio está vindo tomar conta do lugar dele lá, né?
Então, as pessoas não se dão conta de que a natureza está cobrando de nós, humanos, uma responsabilidade sobre a forma como a gente age com o planeta. Tá certo, é um assunto que renderia muito ainda, mas a gente tem que encerrar, temos outras participações aí pela frente. Agradecer a sua presença, Luzia Hermann, diretora do 8º Núcleo do CEPER, sindicato que tem a sua sede aqui em Estrela. Estamos sempre à disposição aqui na Independente. Muito obrigada, obrigada a vocês, obrigada pelo espaço e também estamos sempre à disposição para maiores esclarecimentos. Tá bem? Muito obrigada, Luzia Hermann, então representando o CEPERS, né, o núcleo do Centro de Professores do Estado do Rio Grande do Sul, 8º núcleo que tem sede aqui em Estrela.